A graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui começando mais um Na Mesa Podcast. E hoje com duas presenças muito especiais, também muito esperadas. Isso aqui já tem umas 2 temporadas que a gente estava na expectativa. E hoje está conosco, é muita alegria, um momento de muita alegria estar conosco a missionária Camila e a missionária Tainá. Boa noite. Boa noite. Prazer. Vai ser bênção. Vamos ouvir muito aqui sobre a experiência da Tainá, da Camila. Tem história aqui. Fica aí, não perde nada não. Tá? Não sai daí. É isso aí. E hoje a gente está fazendo uma transmissão ao vivo. Você que entrar na live aí, você já compartilha e já abençoa outras vidas, porque nós temos certeza que daqui vai sair algo bom e vai alcançar corações, amém? A gente julgava que era a pergunta mais difícil, mas parece que não é mais. Ficou mais fácil agora. É a pergunta mais fácil para pessoas afirmadas, é que fica fácil mesmo. Eu vou começar pela ordem. Qual ímpar? Posso começar com você? Pode, claro. Quem é Camila Amaro? Confesso que antes da gente vir pra cá, a gente assistiu muitos podcasts, né, já. E inclusive o Na Mesa Podcast. E teve muitas respostas variadas, respostas repetidas. Mas, de fato, quando eu olhei pra mim antes de ver, né, as referências, eu realmente pensei assim, quem é Camila? Camila é uma filha amada do Senhor. Me sinto amada pelo Senhor por todo o cuidado dele. É uma serva chamada à obra do Senhor. O escolhido não tem escolha. Então, posso dizer com toda humildade e não merecimento, sou escolhida do Senhor para fazer a obra dele. E posso dizer agora, né, tenho 27 anos, né? Sou assistente social de formação, trabalho com marketing e sirvo na obra do Senhor com muita alegria. Eu amo servir na minha igreja, eu amo servir a comunidade e as pessoas. Então, Camila é uma junção de muitas coisas que o Senhor foi moldando ao longo do tempo. E tem moldado ainda, né? Eu digo muito que antigamente eu tinha muitas certezas. E hoje em dia eu tenho poucas certezas, mas a maior que eu tenho é a que prevalece, a que tem que permanecer de pé na minha vida, que o Senhor é o meu Redentor e que Ele vive. E que Ele me chamou independente de mim. Graças a Deus por isso. É forte. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente volta pra você, tem muito mais. Quem é Tainá? Tainá, parece meio clichê, né? A resposta assim. Mas como o senhor mesmo falou, né? Quem tem a identidade firmada sabe o que ele vai falar, né? Tainá é uma filha, perdoada, amada pelo Senhor. É uma filha que demorou um tempinho para reconhecer a paternidade de Deus e a graça de Deus sobre a minha vida. Mas por pura paciência do Senhor, o Senhor me auxiliou a reconhecer isso, né? Tainá é serva, tenho 26 anos, missionária em tempo integral. Sou filha de Lucineide, minha mãe. Sou pastoreada também, sou ovelha. Tem um pastor lhe cobrindo, né, filha? Tem um pastor, Graças a Deus. É importante demais. Mas é isso, sou perdoada pelo Senhor. Eu acho que é um ponto muito importante a gente ressaltar quando a gente tem convicção da nossa fé em Cristo, né? Que eu acho que a maior bênção que a gente pode receber é o perdão de Cristo, a salvação em Cristo. Eu tenho um privilégio, né? Nós temos o privilégio de conhecer vocês, né? A Camila e a Tainá. Então, eu conheço vocês de perto, né? O que posso dizer assim, eu conheço qualidades e defeitos de Camila. E eu posso dizer aqui que Defeitos, mais. vamos falar Não é falar das qualidades que são mais. São bem maiores do que os defeitos, né? Defeito a gente tem como ser humano. Mas vamos falar sobre os seus defeitos. Vamos, pode falar, não tem problema. Brincadeira. Mas essa pergunta aqui vai para as duas. Mas são 2 podcasts para falar só dele. A pergunta ela vai para as duas, né? Quando foi que você entendeu que tinha um chamado para a missão? Porque vocês são missionárias, e são missionárias, eu posso dizer assim, de verdade, são pessoas que eu sempre observei e senti orgulho, né? Sou muito jovem, porque a gente conhece muito jovem aí que estão de oba-oba,
E são poucos que dizem assim, eu quero isso aqui. Então, quando foi que isso chegou no seu coração, Camila, a Tainá, que disse, é para isso aqui que Deus me chamou, e é isso aqui que eu quero? Você tem ideia de quando isso floresceu no teu coração? Muito legal essa pergunta. Posso começar, amiga? Muito legal essa pergunta, porque eu costumo dizer que aquilo que me incomoda é aquilo que Deus quer que eu faça alguma coisa a respeito, né? Então, tem muita gente que fala que não sabe para o que foi chamado, ou não sabe o que é que Deus quer que faça, mas chega na igreja e se incomoda com o som, então faça alguma coisa a respeito do som, né? Se incomoda com o louvor, então aprenda a tocar e realmente faça alguma coisa a respeito disso, né? Eu me incomodo que eu acho que não recebem bem as pessoas, então se movimenta em direção a isso, né? E quando eu era mais nova, eu me converti de verdade, assim, eu me converti aos 11 anos de idade, né? Uma coleguinha da escola me chamou para ir para um círculo de oração, e de tarde, né? Então, era bem daquela igreja bem tradicional, né? E ela foi eu, né, com ela no círculo de oração, e o Senhor falou comigo e me chamou naquele dia para perto. Eu lembro que eu fui no banheiro, aquela foi a minha conversão. Eu fui no banheiro chorar e dizer assim, eu quero sentir isso. E eu lembro que minha amiga bateu na porta e fez, eu queria saber se você quer aceitar Jesus. Eu acabei de falar para Jesus que eu queria ele. É isso que é aceitar Jesus, na inocência de uma criança, né? Mas nesse processo eu lembro que servindo na igreja, trabalhando na igreja, me incomodava os eventos para nós mesmos. Me incomodava isso. Então, eu olhava, eu via um culto de jovens, e aí aqui tá, cada um é chamado para alguma coisa, culto de jovens é uma bênção, de igreja, de senhoras, de tudo, mas me incomodava os cultos que eram feitos só pra gente. Então a gente escolhia uma roupa, antigamente era um vestido que a gente mandava as fardas, né? E a gente se movimentava nisso, e quando chegava lá só tinha gente. E aí era a festa pra gente mesmo, adorar a gente mesmo, e isso me incomodava. Eu disse, Senhor, pra que a gente tá fazendo isso pra gente? Então, pra que é isso? E aí, isso me incomodava, e o Senhor começou a falar comigo a respeito disso, e um belo dia, Deus me usou uma pessoa para mim, e aí começou a me direcionar, eu comecei a entender que, na verdade, meu chamado era missões, isso ficou muito claro. Participei do Impacto Radical, quando eu tinha 17 anos, hoje em dia não pode, tá? Mas no começo a gente, né, fazia um pouquinho mais cedo. E quando eu participei do Impacto Radical, eu conhecia meu chamado, eu sabia que Deus queria por missões, mas eu não acreditava nas minhas condições. E aí naquele dia a identidade de filha foi estabelecida na minha vida. Eu entendi que o Deus que me chamava era o Deus que preparava tudo para que eu vivesse aquilo, né? Então, de fato, o start do Senhor começou realmente num incômodo de eu entender. Ele começou a falar comigo sobre evangelismo e missões, e no Radical aquilo aconteceu na minha vida. Eu comecei a crer de uma maneira mais sobrenatural que eu iria para onde Ele quer que eu fosse, porque as barreiras financeiras, a limitância da nossa realidade não era barreira, nem era parede, nunca vai ser pro Deus enorme que a gente serve. E aí eu aceitei essa identidade de missionária, né, da parte do Senhor, porque primeiro a gente vive como quem é, depois o homem nos reconhece, né? Então foi mais ou menos nesse cenário que começou a acontecer. Eita, foi foda aí. Joga aí, tá, na tua experiência. Comigo foi um pouquinho diferente. Eu lembro exatamente quando o Senhor começou a me incomodar para missões, né? Eu participei tinha uns 18 anos, 18, 19 anos. Eu sou muito ruim de memória, então. Mas eu tinha por aí, essa faixa aí. Eu fui convidada por um amigo que era missionário. A gente fazia parte de um projeto de rua, de pregar o evangelho na rua, chamado LDN e tal, ali na Zona Norte. E aí eu conheci esse meu amigo missionário. E aí ele ia fazer uma roda de conversa numa igreja, aqui perto do shopping, né? E aí ele me convidou para participar. E essa roda de conversa era com muitos representantes de algumas agências missionárias aqui da cidade. E aí eu fui, sem pretensão nenhuma, sentei com ele, né? E aí eu lembro que cada representante começou a falar, testemunhar sobre o que Deus tinha feito, o que Deus estava fazendo na vida das pessoas, através dos projetos dele. E aí chegou um rapaz que era representante da Jocum na época, né? E ele começou a falar sobre um impacto evangelístico que tinha acontecido em Recife, de carnaval. E quando ele começou a falar, eu fiquei assim, ó, eu tava prestando atenção em tudo, mas na hora, parece que o Senhor focou minha atenção naquilo que ele tava falando, né? E ele começou a falar sobre como o poder de Deus estava se manifestando ali naquele momento, como tinha acontecido, sabe?
pacto de carnaval em Recife, tipo assim, é bem... Carnaval é muito sério, né? E aí ele começou a compartilhar o testemunho, e eu lembro que eu fiquei totalmente impactada por aquilo. E eu lembro que em meu coração, naquele momento, eu falei assim, Deus, eu quero conhecer isso daí, eu quero saber como é que funciona essas coisas aí. E eu lembro que eu virei pro meu amigo que tinha me convidado, eu falei assim, como é que eu faço pra participar desse negócio aí que ele falou? Que era ETED, ele tava falando sobre ETED. Aí ele falou assim, você quer? Eu falei, com certeza eu quero. E aí eu lembro que a gente começou a fazer a campanha pra mim participar da ETED, e nessa época foi eu recebi o não do Senhor, né? Naquele momento não era o tempo do Senhor para que eu fizesse a ETED, mas o Senhor começou a levantar pessoas, missionários, pessoas apaixonadas pelo Senhor, que amavam a missão do Senhor, e eu comecei a andar com essas pessoas. E através de andar com essas pessoas, o Senhor começou a despertar no meu coração um amor por missões, sabe? E eu entendo, assim, se eu posso resumir um pouco, eu acho que foi muito eu li uma ordem do Senhor e obedeci. Eu sempre vejo Camila também com uma grande influência na sua vida. Com certeza. Na área missionária. Camila falou uma coisa muito interessante, para você ver como a gente vai aprendendo, né? Porque aquilo que lhe incomoda é o seu chamado. Gente, entenda isso aqui. Se alguma coisa na igreja te incomoda, teu chamado tá aí. Rapaz, como é que é, Camila? Aquele que lhe incomoda... Geralmente aquilo que me incomoda na obra do Senhor é o que Deus quer que a gente faça alguma coisa a respeito. Tá vendo aí, gente? É forte demais isso. A Tainá, a Camila, eu digo que... Eu tô falando assim, mas fica à vontade, tá certo? Camila aí eu sei que é humilde, não, Camila tem nada a ver, pode ser. Quando eu conheci Camila, eu já tava... Né? Mas eu vejo que vocês, tipo assim, se conhecem há quanto tempo? Acho que... Que pergunta! Acho que 5, 6 Não, né? faz. Pandemia faz quanto tempo? Foi antes? Foi bem antes da pandemia. 2019. Meu Deus, que falta de consideração. Pandemia atrapalhou a nossa vida. Não, foi um antes e depois, né? Mas faz um tempinho já. Quanto tempo você tem de igreja no Sudoeste? Tem uns 5 anos. 5 Então é isso aí. Mas na verdade eu lhe conheci antes, eu posso comentar? Pode, vai. Entrega aí. Ok. Cara, mas isso foi um mal entendido. Foi muito mal entendido. Foi muito engraçado. Eu não lembro como foi que... Eu acho que foi através do Radical. Eu tinha feito o Radical em 2019. E aí, no Radical, comentaram sobre uma missionária que estava indo para Melgaço, para os ribeirinhos. Era a primeira ida... Era a primeira caravana exploratória da AGI. E aí eu não lembro com quem eu peguei o telefone de Camila. Eu nem conhecia a Camila. Eu não sabia quem era a Camila. Não, sabia não. E eu peguei o número de Camila, eu pedi a alguém. Não vou lembrar, faz tempo. E aí essa pessoa me deu o número de Camila e eu mandei mensagem pra Camila. Eu falei assim, oi Camila, tudo bem? Você não me conhece, mas eu ouvi sua história. E eu queria dizer que eu tô orando por você, tá? Eu não tenho R$1 pra ofertar na vida dela. Jesus! Uma linda. Mas pra dizer que irmão, na vida do missionário não é só a oferta que conta, tá? A oração também vale Com muito. certeza. E eu falei assim, lá. Camila, eu tô orando por você. Eu tô orando por você. E eu lembro que Camila falou assim, amém. Ela nem me conhecia, ela falou amém, muito obrigada e tal. Passou. Quando fiz o Radical, na outra semana a gente foi pro Agir no Sertão. E aí eu encontrei Camila no ônibus, acho que ela nem lembrava de mim. Não. Ela nem lembrava. E como eu lembrar de uma pessoa que eu não conhecia, né? Quer dizer que você Isso foi é pro Agir no adendo. Sertão antes de estar na Sudoeste? Foi antes de estar no Sudeste. E aí eu mandei, lá no Agir no Sertão, eu vi que ela começou a vender umas coisas, um café da manhã pra pagar o resto da viagem, né? Que faltava. E aí eu falei assim, eu nunca tinha visto ela pessoalmente. Eu falei, ela é Camila. E naquele dia, no Agir no Sertão, Camila me deu uma pulseirinha do Plano da Salvação. Ali, rapidamente, assim, a gente tava indo nas casas, né, evangelizando. E ali, pra mim, foi o primeiro contato marcante, assim, que acho que Deus marcou, assim, na nossa amizade, sabe? Foi, Camila me deu uma pulseirinha do Plano da Salvação e ela contou pra mim rapidinho. E acho que minutos depois eu consegui entrar numa casa e consegui direcionar aquilo que ela tinha me contado para um grupo de crianças que estava Um treinamento bem rapidinho. Rápido, foi rápido. Não tinha tempo. Não tinha tempo. E aí esse foi como a gente se conheceu. E aí depois o Senhor me direcionou para o Sudoeste, eu fui congregar no Sudoeste. Foi maravilhoso. E aí o Senhor usou muito a vida de Camila para despertar assim, aquilo que Deus já tinha me dado em minhas mãos, mas eu ainda receosa, com medo, conflituosa, ainda não confiava de verdade naquilo que Deus tinha me dado. E Deus usou muito a vida de Camila.
Eu fiz algumas perguntas ontem aqui para o pastor Daniel, que por sinal está interagindo aqui com a gente. Eita. Tá Abraço, gostando pastor. demais. Um grande Deus abraço. abençoe. Pastor. Ainda estou impactado com o que o senhor liberou aqui. E uma das perguntas que eu fiz a ele, eu queria também fazer a vocês, dentro dessa temática do que se diz respeito à missão. E essa pergunta talvez seja a pergunta que as pessoas queriam fazer, as pessoas que não se veem em missão. E eu brinquei com ele ontem aqui que se ele fizesse o apelo eu aceitava de boa, porque de fato missão é algo muito específico. É para alguém que entendeu que aquilo ali é mais que necessário, é a vida, né? Então a pergunta que eu fiz a ele, que eu faço a vocês, é o que é que eu queria começar a Tainá agora. O que é que passou na sua cabeça? Além do chamado, além de ouvir a voz de Deus, a gente entende que tudo isso é um direcionamento que vem dos céus. Mas o que é que passou pela sua cabeça quando a proposta era: você vai ter que sair, você vai ter que ir para um lugar, talvez em algum momento, que lhe traga uma instabilidade emocional ou algo do tipo, que você estava iniciando, né? Eu acredito que a estabilidade ela vem com o tempo, né? Quando você está iniciando ali, você tem muita alegria. Mas, por exemplo, quando você chegou lá nos Ribeirinhos, acho que foi a sua primeira viagem missionária, você viu na prática o que muitas vezes a gente via de ouvir falar, né? Conhecia de ouvir falar. O que é que passou na sua cabeça? Onde é que eu tô? Como é que você assimilou tudo isso? Olha, essa pergunta é interessante, porque quando o Senhor me permitiu pisar no meu primeiro campo transcultural, que foi os Ribeirinhos, foi em 2023, em janeiro, eu lembro que eu tive a minha primeira crise foi lá. Sim. Uma das muitas crises que os missionários têm, né? Sim. E eu lembro que eu olhei para aquele contexto, eu olhei para é totalmente diferente. E aí eu acho que aqui vale encaixar que as pessoas romantizam muito o campo missionário. E o campo missionário não é tão romântico como as pessoas pensam. Acho que você resumiu o que eu tentei. A pergunta era essa mesmo. Você sai daqui com um pensamento... Nossa, é totalmente diferente. O que traz beleza para o campo missionário é o evangelho. Glória a Deus. De resto não é, sabe? Por causa das dificuldades, sabe? E eu lembro que quando eu pisei lá em Melgaço, pela Gi, que eu comecei a me deparar com o contexto, né? O contexto do lugar que a gente foi era de muita miséria. E a primeira coisa que vem é a necessidade do evangelho para aquelas pessoas e depois o conflito. Deus, eu não tenho nada para dar essas pessoas. E aí a gente começa a olhar, Senhor, o Senhor me chamou, mas tá, e aí, Deus, eu vou fazer o quê, Senhor? Eu não tenho nada para dar. Eu lembro que um dia a gente foi fazer a gente chega lá em Melgaço, né, e a gente começa a ir em algumas comunidades e a gente vai de barco, e às vezes a viagem demora um pouco, são 2-3 horas, né? E eu lembro que eu fui para uma dos interiores, né, de lá, e a gente fica com as crianças, a gente ora pelos adultos, né, a gente faz a entrega de cesta básica, a gente prega o evangelho. E eu tive uma experiência muito conflituosa para mim, porque foi com uma criança que tinha sido abusada. E naquele momento eu lembro que aquilo dali me paralisou um pouco, sabe, por alguns momentos. A gente subiu no barco, a gente já estava voltando para a base, a gente fez todo o trabalho, eu tive essa experiência com essa criança e a gente subiu no barco para voltar para a base. E eu lembro que eu fui lá pro final do barco e eu fui orar. E eu disse assim, Deus, eu não tenho nada para dar para esse povo. Naquele momento eu estava sendo muito egoísta, olhando para mim, para as minhas condições, porque realmente eu não tenho nada para dar. Tainá não tem nada para dar, sabe? E eu falei assim, Deus, eu não tenho nada para dar. Jesus, eu não tenho. E aí foi quando o Espírito Santo suavemente falou no meu coração, você não tem, mas eu tenho. Glória a Deus. E eu quero usar a sua vida. E aí quando a gente olha para isso, que Deus ele nos alcançou, Tainá foi alcançada pela graça, Tainá foi alcançada, Tainá ganhou salvação, a vida de Tainá foi mudada. Daquelas pessoas precisam ser mudadas. O evangelho não precisa parar somente nos meus ouvidos, eu só ouvi, acabou. Não, precisa sair da minha boca para alcançar aquelas pessoas, alcançar a vida daquela menina, alcançar a vida da família daquela menina. E aí quando a gente olha para tudo que a gente tem que deixar, né, pastor, é muito difícil. E eu lembro que para minha vida, para minha situação foi muito complexo, porque para mim foi processual o aceitar que eu tenho que deixar o meu conforto. Sim. Cada vez mais. Muito mais. Tipo assim, não foi de uma vez só.
Não é tipo assim, você entendeu o seu chamado missionário. Eu não sei se pode acontecer, Deus pode fazer assim com a vida de outras pessoas, mas comigo não foi assim. Não foi eu entendi meu chamado missionário e ótimo, já tô aceitando tudo, já tô abrindo mão de tudo. Já tô missionário. Não, mas foi muito doloroso. Foi muito doloroso ver ao ponto de questionar o Senhor algumas coisas de Deus, por que eu não posso escolher a pessoa que eu vou me relacionar assim? Da forma que eu quiser, Senhor. Porque eu não posso escolher, Senhor, a minha profissão e seguir a minha carreira. Mas o Senhor tem algo específico para mim, sabe? O Senhor tem algo específico. E não se trata de mim, se trata da disposição que a gente tem para se entregar ao Senhor e o Senhor fazer através da nossa vida. Então, para mim, foi processual aceitar, sair Me corrija se eu falar besteira, que eu não tenho propriedade, eu não sou missionário. Eu faço líder, mas não sou missionário. Missões é você entender que você tem que perder. Sim, faz parte. Tem que perder. Sim. Pelo que você me disse aí, quem vai para o campo missionário vai entendendo que tem que aprender a perder conforto, a negar o seu eu. O pastor falou um negócio ontem, a gente vai usar muito como exemplo, porque está fresquinho as informações. Ele disse, olha, em algum momento você vai ter que deixar o nojinho de lado. Muito. Deixa o nojinho de lado. Mas não precisa ir muito longe, Não. Você vai chegar aqui, Gabriel, vai chegar aí. Então, olha só, aí o camarada vai pro campo missionário, como você disse muito bem, Tainá, vai romantizando, achando que, não, eu sou missionário, como ouvirão, que canta até Fernanda Brum, é legal, fica legal, eu sei que é legal e bonito. Bem romântico. É legal. E é bonito, de fato é bonito, mas quando você lidar com a situação, tratar de perto ali, você tratou com uma criança, como você disse aí, abusada, a estrutura, ela treina na base. Muito. Foi isso que você sentiu também? Muito, muito. Usando o que o senhor falou do pastor, que o pastor falou ontem, né? Você perde o nojinho, mas é muito de verdade. Não no sentido do tratar com as pessoas, mas às vezes você vai para um contexto, como eu falei, a gente foi para Melgaço, e Melgaço é o pior IDH do Brasil. O banheiro é fora das casas. A gente assim, tem um rio, né? A água que você toma banho é a mesma. Você está também, né? Você foi também, né, Camila? A gente É mesmo? a gente foi pra mesma missão em tempos diferentes, né? Em momentos diferentes. Essa missão que ela foi a que eu fui quando era só o terreno. Depois que a Tainá voltou, já tinha a base construída já. E aí, depois de Tainá, eu voltei lá já com a base também estabelecida. Então, Tem a mesma... A memória tá fresquinha das duas sobre o nojinho deixado de lado, né? Quem pode contar alguma coisa sobre esse nojinho, só pra gente ter uma experiência disso? Tem tanta coisa interessante, porque é muito, muito legal, porque assim, a gente não precisa ir muito longe pra gente ter que abrir mão, né? Porque o chamado missionário, ele não é só nos ribeirinhos, ele não é só no sertão pesado, né? Ele não é só aí no continente africano, em todos os lugares desse mundo, na Índia, né? Que é um país que eu amo demais. Mas ele tá no nosso dia a dia, né? Quando a gente se propõe a viver o chamado do Senhor. Então, tem uma experiência que a gente passou junto, inclusive. Qual das? Que é a gente aqui, tá? Então, a gente tava fazendo um trabalho missionário aqui, lá na Zona Norte, uma comunidade bem carente. E a gente tava fazendo acompanhamento de uma casa, de uma família, né? Graças a Deus, a gente até falou que fosse contar um testemunho comum que era impactante, seria dessa pessoa, que foi uma das pessoas que a gente conseguiu acompanhar, discipular, batizar. Glória a Deus. Né? E Você até está produzindo frutos até hoje. Até hoje, as filhas delas estão na igreja também, né? A família toda tá, e a gente ainda continua investindo na vida do marido dela, né? Então, foi uma alma que a gente acompanhou. E ela, né, como a gente fala, né? Eu não tomo café. Eu não tomo café, né? Na minha vida, pessoal, eu tomo. Na obra do Senhor, eu amo café. Porque se você chega na casa de uma pessoa que você vai visitar, você vai fazer, né, acompanhar aquela família, evangelizar aquela família, o que ela lhe oferecer é nós, vamos, com certeza. Tem um cafezinho. E essa era uma família que sempre quando a gente chegava, ela não tinha muita condição financeira, então o que ela oferecia era o café. Dela, né? E aí ela fazia, toda vez que a gente chegava, fazia, ei, missionária Camila, tem nada. Um cafezinho agora, um cafezinho. E aí a gente sentou na mesa com ela
pra conversar, né, tudo. E ali a gente começou um momento de discipulado com ela, abrimos a Bíblia, conversando, e o cafezinho ali, e Esse dia foi até marcado, a gente realmente foi intencional para marcar um discipulado com ela. Foi intencional. Esse dia a gente levou um bolinho, Foi. levamos uns biscoitinhos, levamos algumas coisas, né, pra ter esse momento de mesa lá com ela. E aí sentou a família, a gente começou a conversar, e aí um rato passou pra lá, outro rato passou pra cá. Com uma e garrafa aí, de café na mão. Tava passando. E aí logo, os ratos lá, daqui a pouco a gente... E aí a gente não tinha noção de que a outra tava vendo, entendeu? E ali a gente conversando, e ela, vamos fazer um jantar aqui. Eu fiz, vamos. E o rato escutando a pregação. O rato tava escutando a ministra, eu tenho certeza. Ele parou assim, ficou olhando assim pra cara da gente. Aí eu, meu Deus do céu, minha pastora tinha fobia de rato, né? Fiz minha pastora que tinha desmaiado 2 vezes aqui, meu Deus. E aí, muito rato naquela cozinha. A gente tava na mesa, né, que ficava na cozinha. E aí a gente agindo naturalmente, os ratos estavam fazendo parte, evangelizando lá os ratos junto com a família. Então, assim, faz parte. Se abdicar daquilo que... E a gente fala muito de bagagem, né? Se abdicar das nossas bagagens. E aí, seja qual for a bagagem, né? A bagagem do nosso eu, do que eu gosto, do que eu não gosto. A bagagem teológica também. Porque pouco você vai falar de calvinismo e arminianismo no canto, meu amigo. Você vai falar do plano da salvação e acabou. Entendeu? Sim. Você não vai muito pra A, pra B, pra C. Não tem o que fazer. O negócio tá ali, é pra ser feito. Intencional na vida daquela pessoa. Você não sabe nem qual a oportunidade que ela vai ter. Então, o evangelho tem que ser falado como quem fala para uma criança. É simples, né? Eu lembrei de um pastor falando que no meio do evangelismo, aí o pessoal cantando videira, videira, videira. Aí o pessoal olhando assim, como que diz, o que é videira? Nada sabe o que é videira. A linguagem é outra. É outra. Você vai, se você for falar com o povo sertanejo, você vai tentar assim, dar exemplos, né? Não, o plano da salvação, Deus criou o mundo, Deus criou o boi, meu filho, Deus criou o porco, Deus criou o pato, você gosta. E aí a gente vai conversando sobre isso e aquilo vai desenvolvendo, né? Então a obra do Senhor é muito sobre se desapegar do que a gente acha, né? Eu tinha muito preconceito. Posso falar sobre isso? Pode sim. Eu tinha muito preconceito. Olha aqui, eu confessando o meu pecado. Com novelas cristãs. Eu tinha muito preconceito. Eu, com toda a minha arrogância, aos meus 18, 19 anos, eu tinha muito preconceito. E assim... Dá um exemplo de novela cristã. Qual é aquelas novelas da Record, o Rei Rei Salomão, Rei Salomão, série, né? aquelas novelas, o Rei Salomão, né? Aquilo ali, aquelas novelas da Record que eram, né, baseadas na Bíblia, tinha uma ruma de gente, né? Já chegou gente pra mim dizendo um nome aleatório. Tá na Bíblia, onde é que você viu isso? Na novela. Então, acontecia isso, né? E eu tinha muito preconceito com isso. Como é que pode a gente parar pra assistir porque não gosta de ler a Bíblia, não quer... Perdão. Não, desculpa. Não quer ler a Bíblia, né? Eu dou vontade aqui, já me balançando. Fica Não, pode. É porque eu tava escutando no fundo musical. É a cadeira, né? Eu digo, alguém quer botar alguém pra dormir. Eu tô quase indo embora. E aí, o que acontece, né? No meio disso tudo, no sertão, numa das primeiras viagens missionárias que eu fiz, a gente trabalhava com plantação de igreja nessa viagem missionária. Então a gente fez o trabalho mesmo de capinar, né? De ir de casa em casa, não se apresentava como missionário, não se apresentava como crente, se apresentava como missionário que ia fazer alguma coisa ali naquele lugar, entendeu? Que podia melhorar. E aí eles que descobriam depois se a gente era crente. Então a gente tava fazendo esse trabalho. Foi onde eu aprendi, né? Onde a gente aprendeu a questão de mapeamento e as estratégias. E aí eu lembro que eu tava falando de quê? Me perdi. Da novela. Da novela. E aí eu lembro... Não, tudo bem. E aí eu lembro que uma das casas mais distantes que a gente tinha que chegar... muito importante dizer, era no sertão do Rio Grande do Norte e as pessoas não sabiam quem era Jesus. Muito perto, né? Muito perto. Não sabia quem era. Então, eu entrei numa casa e foi um cenário muito impactante. Eu vi um homem com um cavalo e a ovelha em cima do cavalo. Olha que coisa extraordinária. E aí ele tava vindo e a gente tinha ido nessa casa e conversando com ele falou assim, tem alguém aí? A gente queria conversar, se apresentar. Ele falou, só um minutinho que eu preciso botar o meu cavalo para tomar água, porque a gente passou a noite todinha procurando essa ovelha, que ela tinha se perdido. Coisa forte. Olha só que estranho. Eu chorei na hora. Ele nunca ouviu falar da parábola da ovelha perdida. Ele já deixou já do caminho fácil. E aí... Já abriu. Quando eu olhei aquilo, eu fui impactada por aquilo ali. Eu fiz, e aí o cavalo tava levando a ovelha, né? Ele fez, porque a ovelha já estava machucada. Então, ele veio a pé. E a ovelha estava no cavalo, né?
para que ela não se machucasse mais. Aquilo mexeu demais comigo. E aí esse homem com certeza conhece alguma coisa, porque isso é muito forte. E eu perguntei para ele se ele sabia quem era Jesus. E ele falou para mim, ele perguntou se Jesus era o filho de Adão. Então ele não conhecia, né? Ele não sabia quem era Jesus. Então, aquilo foi muito forte para mim, entender que alguém ali naquele ambiente jovem, era um homem de 35 a 40 anos, não conhecia quem era Jesus. Então, isso aconteceu muitas vezes, mas uma das últimas casas que a gente foi, a gente andou uns... Essa tinha uma novela. Essa daí, a gente começou a falar de Jesus para essa pessoa e ela conhecia as palavras. Era um homem que conhecia as palavras. E aí Isso aqui no Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte. E aí a gente perguntou, o senhor que já conhece? Conhece, eu vi na novela. Eita. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, eu uso o que eu quero. Quando o homem não chega, eu chego da maneira que eu quiser. Eita. Né? E aquilo confrontou a minha alma. Eu sou muito infeliz na minha arrogância, na minha maneira de pensar. Deus, ele faz como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. A gente que coloca ele num quadrado, numa caixa, ele faz da maneira que ele quer. Dizem que na ausência do profeta até a jumenta fala. Dizem, né? Agora na ausência do profeta. Dizem, mas... Mas é a experiência que a gente vai adquirindo, né, com o tempo, né? Porque, de fato, a gente... Eu acho que isso é inerente ao homem, pré-julgar, né? Eu acho que você faz ali um desenho, vai falar, novela não é legal. E, de fato, algumas não é mesmo, não. Mas tem a sua utilidade para aquele lugar, para aquele tempo. Essa pessoa foi para aquela pessoa foi útil. O que basta a gente entender a diferença é que para nós não precisa. A gente não precisa disso. Então, a igreja, usar como muleta não existe. Agora, alguém foi alcançado por isso. Sim. Então, quem talvez na ausência de alguém... Uma rádio, né? #Record. Uma rádio, né? Às vezes polêmico com tudo, mas em meio a tantas coisas polêmicas que essas rádios transmitiam, em algum momento era a palavra que era lançada ali. Sim. E aquilo ali ficava de alguma maneira. Então eu parei de querer entender e só fui fazer fazer o que me chamei, o que fui chamada para ser feita e acabar de comer. Então vamos embora. O Tainá tá sendo enviado para Vale da Amazônia. Vale do Amazônia. Mas antes você teve todo um treinamento, teve todo já uma experiência de missão, né? Foi na Amazônia também ali, né? Foi na região norte, foi no Pará. Foi no Pará. Foi um tempo de treinamento. Conta aí o que mexeu contigo, tava vendo aquele testemunho lá na igreja, homem. Leva eu. Não. Quando eu olhei, eu digo, Jesus, Leva ela mesmo. Que bom que ela tá aí. Que bom que é ela. Porque, como você falou, não tem esse romantismo, essa coisa tão bonitinha. Né? Faz quanto tempo que você tá viajando? Você passou, acho que faz 1 ano e meio? Fui 1 ano, fui no início de 2024, voltei agora em janeiro, e aí eu tô indo agora novamente. Fiquei 1 ano no curso de teologia e missiologia. Tem tempo pra voltar ou vai? Só. Agora tá indo. Só vai. Tá indo. E eu acho isso, sabe, a Tainá falando, trazendo uma palavra domingo, né, na igreja, e fiquei chocado ali, maravilhado, né? Porque é isso que você falou, tem que é uma total renúncia mesmo. Você tem que desapegar, porque não é somente a questão financeira, não é somente a questão de conforto, mas família, né? Eu olhando para Neide ali, a mãe da Renato, se derramando lágrimas. Eu, como pai, já fiquei imaginando meus filhos, né? Minha filha, digo, meu Deus, meus filhos indo, como isso, porque ela está sendo enviada mesmo para um lugar que não é fácil, né? E aí eu quero que você fale um pouquinho. Uma das coisas que eu fiquei, que me acabei de rir, achei muito massa, foi a tua experiência dos pratos. Conta por quê, É muito engraçado, né? Como Deus ele usa algumas coisas pra tratar o nosso coração. Ou seja, Deus quebrando mesmo, né? Nossa, mas Deus quebrando. Deus vai te enviar, mas antes vai te quebrar, vai te preparar tudinho. É isso aí. Deus vai quebrar. Porque assim, a missão nada mais é do que a gente serviço. A gente precisa estar disponível a servir. Assim como Cristo serviu. Então, é a missão da igreja para servir. Servir e pregar o evangelho. E
eu não entendia muito o conceito sobre mordomia, eu não entendia muito o serviço. A gente trabalhava na igreja, mas eu não entendia no profundo o que era, sabe? E esse primeiro ano, lá no Palavra da Vida, Deus tratou muito meu coração sobre o serviço, sobre mordomia e sobre a glória de Deus, que foi, inclusive, algo que eu falei lá na igreja, né? Nós nascemos para glorificar o Senhor. A nossa vida é para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não é só a gente ir para a igreja, levantar a mão, adorar. E isso não resume o que é adoração. A adoração é no dia a dia, é ordinário. É um estilo de vida. É um estilo de vida. E eu tinha muito problema com atividades domésticas. Eu não gostava, eu não era muito amiga da atividade doméstica. Essa não é a sua missão. Não era, assim, eu não gostava muito. Se tornou, mas eu não gostava muito. E aí eu lembro que eu tinha esse problema antes de ir pra lá, né? Eu odiava lavar louça, assim. Eu odiava lavar louça. E aí quando eu cheguei lá, foi muito engraçado. Quando eu cheguei lá, na primeira semana, os pais vão deixar os alunos, né? E aí vai pra lá 300 pessoas, né? E aí no primeiro dia, na primeira refeição, que foi o almoço, me escolheram na equipe pra lavar mais de 300 pratos. Aí eu, Senhor Jesus, será que Jesus vai ser assim toda semana, Jesus? Por que não compra descartável aqui? Gente, que isso, né? 300, né? Não. 300. Aí eu fiquei assim, Senhor. Mas aí eu fiz, né? E aí era muito engraçado porque a gente tinha o tarefão, né? Toda semana. Então a gente tinha que fazer a manutenção do campus toda semana. E eu caí justamente na louça. Eu não caí pra varrer o refeitório todo, eu caí na louça. E foi muito engraçado como Deus tratava meu coração, porque era nos momentos da louça que eu tava ali, lavando a louça, eu colocava meu fone de ouvido. E eu começava a meditar sobre aquilo que Deus estava tratando no meu coração. E o Senhor falava comigo. Fora que o Senhor me ensinou sobre a mordomia. Se eu estou lavando a louça é porque Deus proveu o alimento. Sabe, se eu tava ali fazendo, era porque Deus estava cuidando de mim. Isso era servir a Ele, isso era glorificar o Senhor, sabe? Cuidar daquilo que Deus estava me dando, cuidar da minha casa, cuidar daquilo, sabe, que Deus estava ofertando para mim, que Deus estava dando para mim, sabe? E o Senhor me ensinou muito sobre serviço com isso daí, com a simples louça. E aí é muito engraçado porque a gente acha que quando Deus chama a gente pro campo missionário, para missões, a gente acha que a gente já vai estar pronto para... Não vai. Precisa ser coisas básicas. Na minha vida foi uma louça. Na vida de outra pessoa pode ser outra coisa. Na tua vida, Camila, fala o quê? Na minha vida foi permitir que o Senhor fosse o pai da minha família. Eu acho que eu sempre fui muito a mente pensante da minha casa nesse sentido, né? Do que a gente pode fazer, das soluções, das coisas. E até hoje, se eu tenho oportunidade, né? Minha mãe pede consultoria, minha irmã é casada, me pede consultoria. A gente pensa junto o que a gente pode fazer, né? Então, é meu pai e tudo, então a gente pensa muito e eu me coloquei nesse papel de passar por mim algumas soluções que, na verdade, o Senhor é o rei da minha casa, né? E não depende de mim que as coisas funcionem. Então, a segurança da minha família, o cuidado da minha família é do Senhor. E aí, no campo, a gente se envolve com tantas coisas e camadas que no final do dia a gente lembra que a gente tem uma família. Essa é a grande verdade. Porque a gente pensa que a gente vai ficar pensando o tempo todo na nossa casa. Isso não é verdade. Olha, não sei se você não sabia disso, mas isso não é verdade. A gente pensa que a gente vai estar o tempo todo pensando e preocupado, mas a gente tá tão envolvido. Tá lá o pai e a mãe, tá lá o pai e a mãe pensando. Tá com saudade. Saudade, e tá lá envolvido. Nem lembra mais. Não tem. Por conta das demandas, né? Por conta das coisas, você tá com uma pessoa doente, você no campo missionário, você vira um médico, você vira tudo advogado, você é assistente social, você é o pregador, o pastor, você é tudo. Então, você tá lá com uma demanda na sua frente, quantas demandas num dia, quantas questões num dia, e olha pra... Que no final você vai dormir, você vai, meu Deus, minha casa, abençoa minha casa, chega na minha família. Então, assim, eu acho que foi isso. Eu precisei me desprender da sensação de que está sobre nós o controle, não tá controle de nada, nem lá no campo, nem na nossa, nem a gente aqui tá. A gente às vezes quer governar, né? Entregar o governo a ele é a melhor escolha. Quando a gente tá, parece que a gente se engana. Acho que é uma das principais coisas que o Senhor nos ensina sobre dependência. Você não vai pro campo missionário se você não depender do Senhor. Tipo assim, não é o que... na minha vida, particularmente, foi algo muito processual entender isso, sabe? Eu era um pouquinho com Camila, eu acho que
essa semana, né, que tem sido semana de despedida, tem sido um pouquinho doloroso. Aperta, né? O coração aperta. Um pouco. E eu tenho pensado muito na minha casa, na minha família, sabe? Mas eu lembro exatamente do dia que o Senhor me lembrou dos momentos em que minha família esteve em dificuldade e eu não fiz nada, quem fez foi Jesus. Glória a Deus. Eu lembro exatamente, eu estava orando no meu quarto quando o Senhor falou ao meu coração que o Senhor me mandaria para o campo missionário. Eu lembro que naquele momento eu chorei muito. Eu disse, eu lembrava, Senhor, na minha casa, Senhor, minha casa. E o Senhor me lembrou de todos os momentos, pastor, todos os momentos. Foi muito doido. Eu nunca tive uma experiência dessa, e o Senhor me lembrou todos os momentos. E o Senhor falou assim, eu estive, era eu que estava. E eu falei, amém, Senhor. Mas é doloroso, porque a gente é humano, né? A gente tem a tendência de se apegar e de querer cuidar, porque é nosso também. É a nossa família, sabe? Mas confiar que o Senhor está cuidando. Muito detalhe. Muito detalhe. Eu quero falar aqui. Pode falar. Romanos capítulo 10, versículo 3, é uma passagem bastante conhecida na área de missão. As igrejas leem, pregam, é tema de culto de missões, né? Versículo 3 diz assim, pois todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Você falou aqui no sertão, aqui né? Nós estamos no Nordeste e tem pessoas ainda que não conhecem Jesus. Cara, isso me deixa muito surpreso, sabe? E aí a Tainá, no culto, falou sobre um povoado, uma tribo, né? Sabe mais ou menos quanto tem ali? Não. Que não mapeado ainda. Nunca não ouviram falar de Jesus. No Brasil. Estamos no Brasil. Nosso quintal, né? Eu não acreditava nisso. Gente, já ouvi falar sobre isso. Eu não acreditava. Mas Deus envia. Né? Uma jovem, quando eu estava olhando ali o vídeo, né, da Tainá, quantos km, Tainá, dali da onde tu estava para comprar um quilo de açúcar no... E quando voltasse, prato. Não, isso já era não vamos. Cara, você tem que se dispor para ir. 5 a 6 km para sair de onde ela estava para um mercadinho. Nem era um mercado, era uma casa que era... Casa de venda, vendia alguma coisa lá. É uma caminhada boa, né? Aí eu tava dizendo na igreja que disse, meu pai, tá faltando açúcar, tá, vou bater açúcar mesmo. Porque não vou fazer essa caminhada não. Mas Deus enviar, então tipo, eu vejo uma jovem, né, que se dispõe, né, pra ir fazer. A Camila, acho que Camila não foi ainda, porque Deus ainda tem que estar trabalhando Camila aqui dentro, preparando, liderando pessoas para enviar. Eu fico maravilhada com a vida de Tainá. Tainá, se eu posso falar dela, eu posso falar dela? Claro, fica à vontade. É só se ela não quiser. Tainá, pra mim, é um exemplo de coragem. É coragem. É coragem e ousadia. Viver aquilo que o Senhor nos chama, é necessário coragem. O escolhido não tem escolha, mas ele pode obedecer. Né? E aí ele vai pagar o preço por isso. Mas existe coragem, tem que ter coragem para obedecer. Isso é um lugar de entendimento, né? Eu quero, se você me permitir, substituir essa palavra coragem por entendimento. Não que não seja coragem. Sim. Também, mas até o corajoso ele treme na base quando ele olha para trás, deixa a família, olha para trás, os projetos seculares. Eu vou usar esse termo também que eu nem gosto, mas vou dizer esse. Os projetos seculares, o que é que eu queria ser, o que é que eu planejei para a minha vida. Não, vou para o Ribeirinhos, vou para um lugar onde não se ouve, um lugar hostil, geralmente é assim. Aonde Tainá vai um lugar hostil. Então assim, ainda que o cara seja corajoso, eu acho que isso é um lugar de entendimento, de clareza. Eu acho que missões tem muito disso. Eu não sou missionário, eu sou entusiasta disso. E assim, quem se lança em missões é muito louco. É lindo e é louco. É muito né? louco. Então é uma honra fazer parte da história de Tainá. Você faz parte da história. É uma honra de verdade. Assim, eu olho para trás e
E eu lembro quando... Ser igreja é isso. Ser igreja é ser suporte e amor do outro, né? Então, quando o outro não entendeu o valor dele, você tá lá para biblicamente mostrar. Olha, você foi escolhido, o Senhor, Ele te chamou desde o ventre, né? E a gente teve alguns episódios disso, de você olhar para Tainá, ver a potência que Tainá era na mão do Senhor, mas a autoimagem de Tainá era deturpada, né? Então, quando eu olhava assim, e disse assim, minha filha, você é uma bênção. Deus usava a Tainá de uma maneira extraordinária, e ela não enxergava isso. Tá doida, Tainá, pelo amor de Deus. Então, é muito lindo quando você vê a pessoa desabrochando e como isso... A gente vai junto com Tainá, ela vai lá e a gente tá lá com ela, entendeu? Você falou assim, a Camila ainda não foi enviada integralmente, ainda não fui, mas o meu coração tá indo junto com ela, porque a semente, aquilo que produz, né, na vida das pessoas, já quem multiplica essa semente não somos nós, é o Senhor, porque é dele a semente, né? Então, que não é o caso de vocês, mas eu quero abrir um parêntese aqui, não é o caso de vocês, quero pontuar isso aqui. A pastora Messi está falando aqui, e eu quero até ler aqui o que ela colocou aqui. E a estrada não é linear nem de asfalto. Depende se o rio está cheio ou se o período é de seca. Você só vai, né? Não é o caso de vocês, mas eu quero pontuar. O missionário também, ele vai independente de... Nós temos um retrospecto na nossa história enquanto enviar missionários de igrejas que não abraçam. Tem igrejas aí que só enviaram e não mantiveram lá. E não é o caso de vocês, a gente inclusive sabe, nós fazemos parte da história e temos testemunhos disso. E nós podemos afirmar aqui que a igreja que vocês fazem parte é uma igreja missionária. Mas não não podemos generalizar, não são todas. Não, infelizmente. Não são todas, infelizmente. Então, mais um ponto a se colocar, o missionário ele só vai. Ele só vai. E por isso que eu digo que é mais do que coragem, às vezes é loucura. A gente vai ter aqui, eu acho que esse mês ele está bem missionário aqui, porque as próximas agendas aqui também vai ser acerca de missões e nosso pastor Alex vai trazer uma palavra aqui também acerca disso, a pastora Messi. E pessoas que simplesmente vão e não dão espaço para um tema que eu quero entrar aqui agora, que é uma palavra que em algumas circunstâncias pode mover ou moldar a mente de quem deseja entrar no universo missionário. O medo. Eu vou começar com você de novo, Tânia. Se em algum momento você olhou assim e disse, e se a febre amarela bater na minha porta? Eu ia perguntar qual era o medo de Tainá, se houve esse medo. Uma pergunta bem pertinente. Assim, quando a gente se dispõe para o Senhor, é na dependência total do Senhor. E a gente volta para aquele ponto que a gente já tocou, né, de dependência do Senhor. E a nossa vida é do Senhor. E ponto, é o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai zelar. Mas a gente pensa muito em medo. E meu medo particularmente, é a solidão no campo missionário. O campo missionário já é difícil quando você tem alguém, imagina quando você não tem ninguém, né? Assim, no sentido de família, de pessoas próximas. E é muito engraçado porque eu tenho pensado muito esses últimos dias, eu tenho refletido muito sobre isso, sobre a solidão no campo missionário. E foi muito engraçado, pastor, porque foi uma coisa que Deus falou para mim esse final de semana. Exclusivamente esse final de semana, Deus falou especificamente sobre família para mim. E aí, parece que o Senhor, ele sabe qual é os temores do nosso coração. Ele conhece. É lindo demais. O Senhor ele nos conhece por completo. E o Senhor, ele não nos manda para um lugar onde ele não vá cuidar, onde ele não vá sustentar. O Senhor não é irresponsável. A missão não é nossa, é dele. Então, se ele chamou alguém para tal lugar, vai ter medo, porque a gente é humano. A gente tem nossos temores. Mas o Senhor vai estar cuidando de todas as coisas. E se acontecer, o Senhor vai estar cuidando de todas as coisas. Se der alguma coisa aos nossos olhos errado, amém. A gente vai fazer o quê? Né? Ou em vida ou em morte, e a glória seja do Senhor. Não importa. Tem um texto que eu gosto muito, que
Eu amo essa passagem de Paulo. Quando Paulo ele na sua primeira viagem missionária, ele vai para Derbe. E aí ele chega lá em Derbe, ele começa a pregar a palavra, né, junto com Barnabé. Ele começa a pregar, evangelizar, e aí ele realiza um milagre lá, né? O Senhor realiza através da vida dele um milagre. E aí o povo de Derbe começa a olhar para ele como se ele e Barnabé fossem deuses, né? E aí a palavra vai dizer que Paulo ele fica muito triste, ele rasga suas vestes, né? Ele começa a falar pro povo: olha, a glória do Senhor não é nossa. E aí chegam algumas pessoas, alguns judeus de Icônio, né, que Paulo tinha passado por lá, e começam a pregar contra Paulo, né, a incentivar a multidão a agredir eles, né. E o que acontece? A palavra vai dizer que Paulo é apedrejado ali e Paulo é jogado para fora da cidade, junto com Barnabé. E aí, uma coisa que me chama muita atenção, porque a palavra vai dizer que Paulo ele vai fazer o caminho de volta, né? Ele vai fortalecer os irmãos que tinham se convertido nas cidades anteriores. E ele vai fazer o caminho de volta. E aí tem um texto, isso é Atos 4, não me falha a memória. Tem uma parte do texto que Paulo vai dizer assim: é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E aí eu fico pensando, né? Porque talvez os irmãos estivessem vendo Paulo ali, ainda com as marcas do apedrejamento. Paulo, o que aconteceu com você, meu filho? O que foi, né? E Paulo fala assim: é necessário passar por muitas tribulações. Vai ter medo? Vai. Eu vou deixar minha família, mas glória a Deus. Tipo assim, pode acontecer coisas lá, não importa onde eu for, doença. A gente tá suscetível a isso. Mas se for necessário para que outras pessoas alcancem o evangelho, glória a Deus. E assim, é impossível a gente dar declaração se não for pelo próprio Espírito Santo, porque eu não tenho coragem de falar isso por mim mesmo. Sabe? Eu tenho certeza que a Camila também não tem coragem de falar isso por ela mesma. Se não for o Espírito Santo de Deus incentivando o nosso coração, impelindo o nosso coração, é o Senhor que faz, porque dele e por ele é o Senhor que faz. É o espírito de coragem, é o espírito de ousadia que Deus nos deu. Né? A gente vai estar é tipo uma série de missões, né? E eu vejo Deus nisso. Né? A gente está tendo essa oportunidade para que os nossos ouvintes cristãos entendam porque o Evangelho chegou aqui. Nós somos hoje quem somos, conhecemos a Cristo, porque lá no princípio alguém sofreu. Sim. Eu me lembro da história da minha bisavó. Eu sempre me vem e quem falou isso, quem pregou isso, né? Não foi nem meus pais que me falaram, foi no dia da aborto de 50 anos da igreja em Bahia, na Assembleia de Deus, central lá de Bahia, a Paraíba, que os irmãos falaram, né? Mostraram as histórias das pessoas, dos pioneiros da igreja. E a minha bisavó, ela foi a primeira dirigente do Círculo de Oração ali, naquela cidade. E os irmãos se reuniam para fazer o culto, onde hoje a igreja central, igreja grande e bonita, era apenas uma casa. Se reuniam ali e ali jogavam ovos podres neles, jogavam fezes, mas mesmo assim eles continuaram. A igreja em Bahia hoje eu não sei mais quantos membros tem, mas é uma igreja gigante. Tem congregações, né, em toda a cidade, mas para que dali ser multiplicado, alguém sofreu. Então a igreja hoje, nós precisamos entender isso. Você está sendo levada para um campo hostil, né, vai estar sozinha. Então a igreja precisa entender isso. E a gente está falando no geral, a Sudoeste está enviando. E é nós que estamos ali para abençoar, não somente com oferta, não somente com financeiro, né? Que talvez o financeiro vá precisar sim, mas até nada vai ter luxo lá para dar gastando, mas precisa do financeiro. Mas cobrir com oração, a igreja ter essa preocupação de se levantar, de interceder, de orar, não só pela Tainá, pela Camila, mas por todos os missionários, que no dia a dia a gente está pregando na igreja, a gente tá
está profetizando, o barulho está acontecendo, o Pentecostes está caindo e estamos esquecendo de levantar o clamor para os missionários lá fora. Estamos esquecendo de abençoar, de falar, de mandar uma mensagem, de perguntar, de conversar. Mandar um oi, né? Mandar um oi. O missionário, ele por si só, ainda bem que o missionário entende que ele é cuidado por Deus. É o que mantém o missionário no campo. E assim, e a gente não... longe de mim, eu sou, como eu disse, eu sou entusiasta de missões. Mas, independente também do Pentecoste, que às vezes também vai quem também não é entusiasta do Pentecoste, o arminiano, o calvinista, vai todo mundo, né? Vai quem tem um entendimento que aquele lugar é o lugar... o pastor colocou aqui um versículo que é muito forte. E o Willa me endossou aqui. Qual formou os pés? É entendimento. É entendimento. É independente. Eu acho por isso que não são todos que conseguem ir. O pastor estava falando algo muito interessante, que às vezes aparece um sem mais nem menos e acha bonito, acha romântico, fala, eu queria ir. Cara, assim, tu não sabe de nada, inocente. Tu não sabe o que é. Porque não é romântico. Não é bonito, mas é necessário. Ainda bem que Deus levanta pessoas. E o chamado de Deus, ele é como vocês disseram aí no início, né? Deus escolhe, mas ele meio que tira a escolha do indivíduo quando ele chama. E a gente só vai. Vocês só vão. Eu ouso dizer que não era para ser tão pesado quanto é. Eu vou explicar. Se a igreja entendesse o papel dela quando ela fica, não era para ser tão doloroso e tão pesado, tão cruel. Eu posso dizer cruel quanto é. Porque, como entusiastas que ficamos aqui, né? A gente envia a Tainá integralmente e a gente fica como igreja aqui. O nosso papel como igreja aqui, claro, eu tenho total consciência de que se você vê com os seus olhos, você vai vibrar de uma forma diferente. Então, por isso que eu sempre... tem uma obra missionária, uma viagem missionária, mas eu não vou não porque eu não sou missionário. Vá. É um final de semana, é uma semana. Vá. Viva isso, sinta, vibre isso. Para que você tenha uma amostra grátis do que Tainá está vivendo integralmente. Sim. A dificuldade e a dor. Então, para mim, a igreja inteira, aí tem uma viagem missionária para você. Bora. Vamos, galera. Não, mas eu não sou... Vamos. Porque nesse momento você vai ver um pouquinho do que é. Porque quando a gente não vê e a gente não tá perto de quem vive, a gente vive uma vida como aquilo não existisse. Como se aquilo não fosse real. E aí eu não lembro de orar, eu não lembro de ofertar. A minha vida não vibra em direção a isso. Eu tô vivendo a minha vida tranquilamente quando Tainá tá lá sofrendo por amor do evangelho que eu também amo. Mas que eu tô alheio a alguém que tá do outro lado, na outra ponta lá. Então, se a igreja, se a gente como igreja, se esse podcast aqui alcançar a vida de pessoas e faça que o coração dela queime, entenda a responsabilidade que o missionário que está na ponta, ele não vai sofrer, ele vai depender do Senhor em muitas outras coisas, mas no que comer, a igreja está ali, como providência. Porque a igreja, ela também é resposta de oração. Por que não? Porque não precisa vir um animal com a comida para Tainá. Isso daí não precisa existir, porque a igreja está aqui. Entendeu? Então, se a igreja entender esse papel, claro, a gente não vai romantizar, não vai ser menos complicado, mas já é tão complicado, já é tão difícil, já tem tantas coisas fora do nosso controle, seja político, seja social, seja de contexto, seja de doença, o que quer que seja na variável da vida humana. Então, se a igreja tira, pelo menos o que dá para ser feito, que é o financeiro, que é o que comer, que é o que vestir, missionário não pode mostrar que comprou um celular novo. Missionário não pode demonstrar que comprou um chocolate, porque eu estou ofertando para missões e ela não é a própria missão lá. Eu compartilho demais esse seu entendimento. Eu ainda peço a você para pontuar mais uma coisa. Não era para ser, de fato, não era para ser, não era. Mas vocês até podem discordar de mim, vocês têm propriedade para isso. Inclusive, eu sou leigo no que se diz respeito a missões lá fora. Mas eu acho que o missionário, ele não tá mais... O missionário que tem esse entendimento, que vai, que se joga, ele não tá mais nesse ambiente de dependência
daquele irmãozinho que acha que missão é férias. Eu acho que ele já passou disso. Triste a mentalidade daquele irmão. Eu acho que ele não... Me corrija, por favor. A gente tá aqui em uma roda de conversa, a gente falou aqui no início que era sem formalidades. E eu tô para aprender. Mas eu fico pensando assim, a pessoa que deixa a família, a pessoa que vai para um ambiente hostil, a pessoa que vai tratar com pessoas que foram abusadas, a pessoa que vai aprender o evangelho para transmitir o evangelho, cara, eu acho que ele já passou dessa fase de olhar para o irmãozinho de dentro da igreja que acha que ele está gastando o dinheiro que ele está enviando. A igreja, ela foi durante muitos anos, e eu estou falando muitos anos lá atrás, hoje a gente vive um tempo mais de esclarecimento com relação a isso. Ainda de negligência, mas de mais esclarecimento. A igreja, por muito tempo, enviou missionários e não manteve. Por muito tempo, a gente sabe dessa história. Mas o missionário que vai, cara, ele é muito louco, ele vai sabendo que ele vai por conta dele, velho. Não estou tirando o papel, é importante pontuar que não estou tirando o papel da igreja. A igreja tem que manter, sim. A pastora Messia colocou aqui também que isso é uma necessidade. E no caso de vocês é uma verdade. Mas a gente está falando no âmbito todos, né? Todos os missionários. Mas o missionário que está no Ribeirinhos lá, que utiliza a mesma água para fazer o café, a mesma água que a pessoa vai lá e faz as coisas lá também e tal, ele não está mais preocupado com aquele irmãozinho que acha que ele pegou aquela oferta da rifa para gastar. Eu posso estar errado. E até aceito a correção de vocês aqui, ao vivo e a cores. Mas eu admiro tanto o indivíduo que se joga nessa missão, que eu acho que ele já passou dessa... Ele já está em outro nível. Você quer responder? Eu queria. Vai lá. Eu acho que assim, a nossa preocupação, e eu acredito que a preocupação de quem entende o que é o evangelho, que a necessidade de missões, a nossa preocupação não é chega nesse ponto, em algum momento você vai se preocupar com isso, porque é natural. Tudo bem. Perdão. É natural, você vai se preocupar com isso, mas realmente passa. E a nossa preocupação se torna a oração para que esse irmão entenda a necessidade de pregar o evangelho. Porque ele é igreja, ele faz parte do corpo de Cristo. Então não dá para, tipo assim, Camila vai para o campo missionário e só ela entendeu e eu tô aqui na minha igreja e eu não entendi. Não faz sentido. Então, tipo assim, a gente precisa orar para que esse irmão saia dessa mentalidade e olhe para a palavra, para uma ordem dada por Cristo de pregar o evangelho para que a glória de Deus, sabe? Para que todo povo glorifique o Senhor, para que todas as nações glorifiquem o Senhor, porque esse é o propósito. Foi aquilo que eu falei, o texto que eu usei na igreja, que é Salmo 96, né? É um convite à adoração universal. Sim. Venham, cantem ao Senhor todos os povos, cantem ao Senhor todas as nações. Então, tipo assim, se o irmãozinho ainda está focado nisso, tem alguma coisa errada. E a gente está errando como igreja em algum ponto. Você em algum momento lá agora a pergunta é mais específica ainda, em algum momento lá no campo missionário, em aquele ambiente hostil, etc e tal, você lembrou daquele irmão que não ofertou? Lembra, a gente lembra. Quando chega em um momento de necessidade, assim, eu passei, eu acho que eu posso até compartilhar um testemunho. Fique à vontade, é importante. No final do ano, em dezembro, eu sempre precisava, estava no seminário, eu precisava pagar a mensalidade, né? Eu tinha mensalidade, eu tinha estudo, sim. Eu tinha viagens missionárias se manter, né? E aí eu tenho pessoas, graças a Deus, levantadas pelo Senhor, que ofertam, que contribuem com isso, que entenderam, que contribuem. E tem pessoas que às vezes estava ofertando, mas que às vezes a condição no mês estava um pouco apertada. E a gente não julga, a gente compreende, né? É compreensivo. E às vezes fazia falta, né? E chegou no mês de dezembro que eu precisei e eu não tive. Eu estava com a parcela de R$600 de dezembro, de novembro atrasada, e estava com toda a mensalidade de dezembro atrasada. Assim, para pagar, né? E eu falei assim, ainda tinha a viagem para Vale da Amazônia com passagem de ida, hospedagem, passagem de volta para Natal, para pagar. E eu não tinha. E nessa época,
eu estava num momento assim, um pouco nos momentos que a gente vive, né, de conflito, né? Senhor, como é que o Senhor vai fazer, Deus e tal. Mas de tanta confiança no Senhor, que o Senhor ia fazer. E eu lembro que nesse momento, o Senhor, ele levantou 2 pessoas para fazer uma oferta. E essas 2 ofertas cobriram todos os meus gastos. Que Deus bom, lindo, né? meu Deus. Tudo, o que estava atrasado, o que ia se vencer, a minha passagem de ida, a minha hospedagem, a minha passagem de volta, porque Deus, ele é o provedor. Glória a Deus. Então, assim, chega um momento que o financeiro, ele chega a preocupar, mas tem um momento que, tipo assim, cara, Deus, ele já provou que ele é o maior mantenedor da obra dele, é o Senhor Jesus. Isso é um entendimento, né? É o Senhor que vai pagar tudo. O Senhor aquele sabe famoso, o Senhor chamou, ele vai pagar a conta, mas não significa que vai ter um momento Não tira que... a responsabilidade de alguém manter o missionário. E nem o momento de que, tipo assim, se você chegar um dia e não tiver, mas o Senhor não tá mandando, não. Talvez o Senhor queria ensinar algo no nosso coração com aquela Ensinou a Entende? presença. Entende? A lógica do teu raciocínio, pastor, é muito válida. Porque a gente está vivendo... Se a gente não lembra nem na nossa família, a gente vai lembrar daquele irmãozinho que fala ou que é contra. Mas quando a gente está lá, a gente é uma igreja. Então, talvez devolvendo a lógica porque eu também acho loucura ser pastor. Eu também acho loucura, porque você também está se entregando integralmente. Quantas vezes você vai negligenciar a sua casa, a sua família? Quantas vezes você vai negligenciar o que você sente, a tua opinião, o que você quer, né? E abrir mão disso, abdicar disso. E aí você está se dedicando pela obra e pela vida do todo, mas tem um irmãozinho lá que está indo contra você. Não dói esse irmão? Apesar da responsabilidade de tudo ali, e aí aquele irmão contamina pessoas. E essa é a grande preocupação do missionário. É que aquilo reverbere. Que as pessoas... Porque tem 3 tipos de pessoas na igreja. E é um grupo pequeno. Você acha que então essa pessoa exerce uma influência no campo missionário? Talvez ela não tenha noção nem a gente tem noção influência negativa. Da influência negativa que ela pode causar. Mas ela causa. Porque, querendo ou não, a gente está num... Eu vivo numa bolha. E talvez vocês também vivam de pessoas que amam missões. Isso é uma bolha real. Mas a grande verdade, se a gente sempre vai conversar com missionários, as pessoas negligenciam isso de uma maneira tal, inclusive de falar mal. Eu tô querendo chamar, com todo respeito, missionário de vagabundo não é um absurdo. Existe. E existe muito. Existe de verdade. Então, e não existe só do irmãozinho, não. Existem pastores. A gente tem testemunho do nosso lado de Isso é triste, né? É triste, mas é porque não tá perto da gente. Porque graças a Deus não tá perto da gente. Porque graças a Deus a nossa igreja é missionária. Graças a Deus temos pastores e amigos que amam missões. Graças a Deus a gente trabalha de um projeto que tem a ver com despertamento e missões. Mas essa realidade é real na vida de muitos missionários. De gente que é escrachada, de gente que não pode. Eu sentei na mesa com uma missionária que ela recebeu de oferta um iPhone. Sentou na mesa para uma chorar no aniversário do amigo nosso. Ela tava em intercâmbio aqui, ela é da Jocum. Tava em intercâmbio aqui. E aí ela quebrou o celular dela. E aí alguém ofertou um iPhone. E aí a gente foi tirar uma foto. No iPhone. Não, ela escondeu. Queria mostrar o iPhone. Por que ela escondeu? Ela escondeu porque ela teve medo. Essa é a pergunta que o pessoal queria fazer. Eu só fiz porque, ó. Por que ela escondeu? Porque nem todo mundo entende que Deus ele pode prover o extraordinário, porque Deus não mendiga pro missionário dele. Mas nem todo mundo entende isso. Então, pra que eu vou ofertar na vida de Tainá se ela tem um iPhone? Triste isso. Eu não entendo o Deus que proveu o bom e do melhor pro seu filho. Que visão fraca. Entendeu? Isso daí é mais comum do que a gente tem acesso, do que a gente consegue mensurar. Isso é muito Isso legal. é muito... E é um triste. assunto muito amplo, né? Assim, a gente vai entrar em outras searas, porque se a gente olhar, a gente tá no campo, vamos olhar agora a nível do país que a gente vive. Vamos olhar da região. A região Nordeste é uma região muito pobre, é uma região muito... que traz muita imagem de sofrimento, enfim. Não vou nem falar do Norte, né? O Norte começou a aparecer na mídia há 10 anos atrás, mas o problema existe há muito mais tempo. Eu digo que esse assunto é muito mais amplo porque isso diz respeito também ao entendimento do reino de Deus. Que o reino de Deus não precisa trazer uma imagem de sofrimento, de que a missionária não pode ter um iPhone. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Acho que, inclusive, ela não
poder mostrar o iPhone demonstra que ela tá meio que pressionada ali a não mostrar que Foi frustrada já. ela tá machucada. Feia, assim, ó. Ela tem que mostrar uma parte 50 tocando aquela musiquinha antiga, porque tem que ser sofrido. E assim, isso é um evangelho. Morar numa chopana e viver do que planta. O que é isso, gente? E isso diz respeito, é um evangelho que pouco se falou do reino de Deus para se falar. Eu acho que é quase um evangelho franciscano. O cara tem que sofrer, tem que andar descalço, tem que estar no sinal, tem que vender uma rifa. E não, de fato, isso não deveria existir, mas não deveria. Eu compartilho dessa... Mas ainda endosso que eu admiro demais o missionário, a missionária que apesar de, vai. Apesar de, porque aí a gente vai voltar para aquilo que você disse. É ter coragem e ser muito louco mesmo. Se jogar no meio do olho do furacão e ir na contramão de religiosidade, de dogmas, de costumes feios que a nossa nação, o nosso traz. Porque assim, quando alguém abre a boca para dizer que um missionário, uma missionária é um vagabundo, desculpa a expressão, mas acho que é essa mesmo, essa pessoa não tem noção do que é missões. Essa pessoa não tem propriedade para falar a respeito, né? É triste, mas existe. A gente falando muito aqui sobre a deficiência, chama-se deficiência da igreja, né? Não entender o que é missão. Conta aí, porque vocês também, apesar desse sofrimento, né? Quando a gente fala de sofrer por amor ao evangelho, não significa viver em miséria. Não significa que não tem um iPhone. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o evangelho em si, para pregar, amigo, você vai atravessar o Brasil todinho para entrar dentro de uma mata daquela. Então isso aí já conta o que é sofrimento. Você está deixando pai, está deixando mãe, é uma renúncia. Esse é o sofrimento do evangelho. Não é passar fome, não. Não é passar fome. Não é ficar nu, não é andar com roupa rasgada. Isso é miséria. É verdade. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Perfeito. Espírito de miséria. Às vezes a mentalidade do cristão está nisso aqui. Entendeu? Não, sofrer, tem que sofrer. Não, quando o Paulo estava falando sobre as marcas que ele tinha, né, por Cristo ali, a marca dele era por causa do evangelho, não era. Então, Paulo também já estava falando dessa igreja. Parece que isso é antigo, sangue tem poder. Né? Parece que faz tempo isso, né? Eu não quero, é bom pontuar para não ficar assim. Eu não quero polemizar e dizer que as igrejas são responsáveis. Não, a gente também não quer isso, de maneira nenhuma. Deus me livre de tocar na noiva. O noivo pode ficar bravo. Mas você sabe da sua responsabilidade, cumpra o seu papel. Não negligencie. O pecado da negligência é terrível. É verdade. Negligência. Mas deixa eu ler só um texto aqui, uma mensagem aqui, Rinaldo, por gentileza. Tá. O missionário Aldair, também missionário da Jocum, ele colocou aqui uma coisa interessante. Alguém disse para ele assim: missionário precisa passar fome. Foi o que eu ouvi de um pastor. Olha só. Eu tive que dizer para ele: missionário só passa fome se ele contar com que você seja mantenedor. Mas como é Deus o supridor, é mais ou menos isso aí. Então, por isso que a gente vai rodar e vai... E Aldair está dizendo aqui que eu não sofri no campo missionário, eu sofri com a religiosidade. É mais ou menos isso aí. Eu queria voltar um pouquinho agora para o tema e para o ambiente onde vocês estavam, porque a gente já está com... Meu Deus do céu, a hora passa rápido. Crente, já está mais perto da gente. Está mais perto do que quando a gente chegamos aqui. Voltar um pouquinho para o tema, você está se preparando para retornar agora em viagem. Camila também tem suas demandas preparadas aí, né? Tem viagem, acho que é novembro, o pessoal está se preparando para, enfim, parece que Ribeirinhos. Ribeirinhos é novembro? Ribeirinhos. Ribeirinhos vai ter de 3 em 3 meses, né? Esse ano a gente vai também, se Deus quiser. Então, as demandas já estão à vista, né? Como é que está o coração de vocês? O que é que vocês podem deixar como palavra de orientação para aquela pessoa também? Eu vi muita gente aqui falou que é entusiasta de missões e essa mensagem ela é muito necessária para que as pessoas tenham um entendimento para onde estão indo. Eu queria começar com a Camila agora. O que é que você pode dizer para a pessoa que quer ser missionário, mas que hoje só observa, para as pessoas que têm medo, tem esses medos que a gente falou aqui, não, eu vou para morrer eu morro em casa, vou passar fome. O que é que você pode dizer? Qual a palavra que você pode liberar sobre essas vidas para que elas entendam que
é um lugar que o Senhor se agrada, é um lugar que o Senhor preparou, ainda que com os seus percalços, mas o Senhor está lá. Comece com a sua igreja. Comece servindo e se dedicando na sua igreja. Comece entendendo as demandas em torno da sua igreja. Quando eu entendi, Deus falou comigo quando eu tinha 14 anos sobre a Índia. E com toda a minha, o povo, né, da Índia, eu estava na casa dos meus pastores nesse dia que Deus falou comigo, e foi tremendo, foi extraordinário, foi lindo, eu não consigo nem descrever para você tudo que Deus falou comigo naquele dia. E eu saí da casa dos meus pastores achando que eu ia amanhã para a Índia, entendeu? Então eu fui me despedindo da minha mãe, do meu pai, e eu chorava em casa com 14 anos, né? Porque tinha gente morrendo lá e eu não tava lá pregando, com 14 anos. Então foi um impacto muito forte. Foi naquele momento que foi o chamado transcultural que botou na minha porta de uma forma muito forte. E com toda a minha imaturidade, eu quero deixar aqui a honra na vida também do pastor Reinaldo, porque ele fez muito parte da minha evolução, na minha caminhada cristã, inclusive, né? Então ele me discipulou de perto em muitas questões da minha vida, né? Eu fui uma adolescente com muita vontade de fazer e muito atrevida também. Então eu falava na hora que não era pra falar, eu dava uma opinião, uma mulher desse tamanho dando uma opinião na mãe da gente, né, que é muito mais velho, que é muito mais influente. Então eu perdi a minha razão, por mais que de alguma maneira eu tivesse, porque eu não tinha a temperança, né, que a idade e tantas outras coisas impediam. Então o pastor Reinaldo foi fundamental na minha vida, né, na minha caminhada da adolescência. E aí, entendendo toda essa série, então Camila era desse jeito também no chamado dela. Mas em um dado momento da minha vida, eu chorava, eu sofria, eu achava que eu ia ano que vem, eu fiz 18 anos e agora que o Senhor vai me mandar. Mas aí o Senhor virou uma chave na minha vida, eu entendi que aonde eu botasse a planta dos meus pés era campo missionário para que eu trabalhasse. E aí isso saiu um peso das minhas costas e a minha visão ministerial abriu. Foi quando eu entendi que o Senhor ele ia me levar no tempo dele para onde ele quisesse, mas aonde eu pisasse, eu seria missionária do Senhor. E aí foi quando a gente começou a trabalhar na pandemia com a comunidade em volta da igreja e gerou frutos como a gente já falou aqui, de batismo, de famílias, né? E frutos de geração. Tem crianças agora que estão na igreja por causa disso também, né? Crianças com situações de vulnerabilidade que agora estão entendendo quem é o pai da vida delas, que é Cristo, né? Então frutos que reverberam, e aí isso faz com que a gente desmistifique muita coisa no reino. Então, quer começar a fazer missões, quer começar a viver a obra missionária, comece a olhar para a sua igreja. Comece em Jerusalém. Com um olhar de amor, entendeu? De servir, de mordomia, como o Tainá falou. Chega para o teu pastor, como é que a gente pode fazer? Vai para o evangelismo. Comece a amar a palavra como a palavra, comece a amar a palavra, comece a amar pessoas. E temos demandas aqui em volta também. Isso. E aí, num dado momento, o Senhor vai abrindo as portas transcultural. Num dado momento, Deus vai lhe direcionando para além da onde um ônibus consegue levar, né? E aí você vai começar a pegar avião e você vai começar a viajar continentes, porque Deus ele vai, mas você precisa aprender perto primeiro. Ninguém vai para o campo sabendo, mas a gente precisa entender alguma coisa, né? Tainá, ela foi trabalhada em um cenário, eu fui trabalhada em outro cenário. Hoje em dia eu tenho você falou de planos, né? Esse ano eu queria me preparar. Eu tô querendo estudar, eu tô querendo entrar nesse caminho de mulheres encarceradas. Né? Então, eu tenho... Deus está falando muito comigo sobre esse povo. Mulheres encarceradas, mulheres esquecidas, né? Porque o homem encarcerado, a mãe visita, a mulher visita, né? Mas a mulher encarcerada, quem visita? Né? Quem é que vai nessa mulher? Ela é uma vergonha para a família e o marido dela, provavelmente, a maioria das vezes, foi por causa dele que ela tá lá. Então ela não tem... que ela tá presa em outro canto. Então quem vai até elas, né? Então Deus tem falado muito comigo durante esse ano para eu me preparar, para eu estudar nessa direção. Então Deus, ele, enquanto a gente não enquanto um vai para um lugar, você tem como se dedicar. Você tem como se dedicar e entender o que Deus quer que você faça aqui. E aí ele vai levando você cada vez mais longe. Tem
impulsionando você cada vez mais para você viver um extraordinário. E aí as portas vão se abrindo, querido, gradualmente. Você não vai nem entender, mas chega uma proposta, chega uma missão, chega uma porta, e aí você vai passar por ela e você vai começando a entender e a viver o sobrenatural do Senhor, porque é Ele que faz, a obra é dele, a palavra do Senhor diz isso, né? É dele tudo, é tudo por Ele, é para Ele, né? Então a gente vai nesse caminho e vai deixando com que Ele vai nos direcionando. Aí como vai, né, na visão de Ezequiel, a gente vai andando em direção à vontade, vai se mergulhando, e daqui a pouco a gente não está nem pisando mais no chão. Dependência, né? Dependência. Totalmente. Quanto mais... Ele vai, você vai em direção, você vai obedecendo, você vai conscientemente indo na direção que Deus mandou, e daqui a pouco você não vai sentindo nem os pés no chão, que Ele vai levando você para onde Ele quer. Vai acontecendo. Glória a Deus. Tainá, e o que é que você diria? Você tá indo. O que é que você diria se alguém chegasse e dissesse, Tainá, eu tô pensando em ir? O que é que você me diria? Eu costumo dizer que se um dia você entregou sua vida a Jesus, se você entendeu que você necessita de um Salvador, que Cristo é esse Salvador, eu costumo dizer que Mateus 28:19, né? Então, portanto, vão, pregue. Se você um dia entregou sua vida a Jesus, você já é um missionário. Você tem uma missão. Existem representantes dessa missão em outros lugares, sabe? São pessoas que o Senhor reconhece que existe disposição para passar por dificuldades, mas, como Camila apontou, dentro da igreja existe uma necessidade de trabalho. Então, talvez Deus escolha a Camila para ir para um lugar, talvez Deus me escolha para ficar na minha igreja, ou vice-versa, sabe? Mas existe esse lugar de importância. Então, o que eu diria é: seja atento à palavra, entenda a necessidade da sua casa, da sua igreja. Como a Camila falou, eu não mudo nada. Deus, ele vai abrindo portas. Eu tenho uma experiência de que na Palavra da Vida, no seminário, né, a gente estudava durante o final de semana e servia a igreja. Poderia ser um contexto transcultural ou um contexto urbano, na igreja urbana. Durante os finais de semana. E eu servi num contexto urbano, na igreja. E a igreja estava passando por revitalização, então era uma igreja que depois da pandemia, a igreja quase que quebrava, muitos membros foram embora, então a igreja tinha pouquíssimos membros. Se não me falha a memória, tinha 10 membros, contando com a família do pastor. Então não tinha criança, não tinha jovem. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, fazer, os pastores traziam uma proposta, gente, vamos fazer. E por que a gente não pode fazer dessa forma e tal, desse jeito? E eu lembro que eu comentei com Camila e falei assim: amiga, eu estou fazendo aqui o que eu já fiz na minha igreja. O que a gente fazia na comunidade, de visita no lar, sabe? Então, o melhor campo missionário que você pode começar não é geograficamente longe da tua casa. O Senhor pode escolher para lá, mas é a tua igreja, sabe? E de verdade, mostre a tua intenção e o teu coração servo dentro da casa, dentro da tua casa, dentro da tua igreja, porque Deus pode te usar muito lá, sabe? E existe uma necessidade. Eu digo que a igreja também, ela pode ser um campo missionário, né? Porque às vezes chega lá um irmãozinho, passou ali na frente da igreja e ele tá com a vida totalmente atribulada, a vida tá totalmente destruída, mas ele escuta uma palavra, ele vai entrar e ali ele vai ouvir o evangelho, ele vai ouvir quem é Jesus, e talvez naquele momento ele levanta a mão, reconheça que ele precisa de Cristo e ele entrega a vida a Jesus. Acabou. E aí a igreja vai começar o trabalho de discipulado. É isso, sabe? Então, antes de almejar maiores lugares, porque as pessoas veem beleza demais fora, né? Geograficamente. Eu quero ir pra África. Acho que... As pessoas veem beleza, mas não, gente. A igreja local é a coisa mais linda do glamour, né? mundo. É um glamour diferente, né? A igreja local é a coisa mais linda do mundo. Gente, eu tenho uma paixão por igreja local. Um glamour que a gente olha assim e fala, gente, é legal pegar um avião pra chegar lá, mas quando chega lá a gente, meu Deus do céu, socorro. E se não for a bagagem que a gente teve na igreja, serviram na igreja com amor, porque o amor no mundo é o mesmo amor que tá lá. Você aprende ali. Se não fosse a bagagem, o que a gente faz? Se não fosse a bagagem de ter tido um irmão que caía e levantava, a gente tinha que ir na casa dele. Se não fosse a bagagem de entender a importância de uma alma, eu não entenderia a importância daquela pessoa do outro lado do mundo, entendeu? Então, tem muito... Eu falo muito, né? Muitos campos missionários começam com um departamento infantil. Isso. Começa a formar um missionário a partir dali. A partir dali. Então, tem muito lugar que você só vai conseguir pregar fora.
no sertão, nos ribeirinhos, em outros Você não vai ter lugares do acesso mundo. direto logo à casa da pessoa. Você não vai ter acesso direto ao Começa pai. na criança, Começa né? com a criança. Então, quer uma dica aí? Agora eu vou deixar um adendo, né? Trabalha no departamento infantil da sua igreja. Aprenda a falar com crianças. Aprenda a se comunicar com crianças, porque elas vão chamar os adultos quando você estiver no campo. E isso é extraordinário, porque acontece. Entendeu? A Camila se converteu com 11 anos porque uma amiguinha... Porque uma amiguinha me chamou. Chamou. Exatamente. Olha só, a amiguinha foi no banheiro e disse, não quer não ser crente. Exatamente. Você entendeu? Tá vendo aí o poder do evangelho nisso, né? Na criança? Sim. É importante, mas isso, eu costumo ler aqui, eu passear, isso eu aprendi, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vós e serão minha testemunha. Começa por aqui. Se você entende que Cristo é Salvador, assim que você recebe o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, automaticamente você se torna um missionário. Já tem poder ali para pregar, né? O meu pai era pro aqui, pro li. Meu pai não entendia nada de teologia, não entendia nada de escatologia, mas eu vi pai ganhar um ateu para Jesus. Eu vi pai ganhar ateu. A rua onde a gente morava, pai e mãe ganharam as famílias ali. Mãe orava, entendeu? Pelos vizinhos. Não via muita coisa. Era a vida dela. Uma vizinha brigava, o marido, o pau tava quebrando lá, a mãe tava com as mãos para cima. Eu sempre gosto, porque isso foi o que eu vivi. Mãe tava com a mão para cima, na direção da casa, orando, chega ali, Jesus, chega ali. No outro dia, a mãe tava lá varrendo o quintal, a vizinha chegava lá toda roxa, toda vergonhada, e ia conversar com a mãe, ia chorar. Eu era moleque, eu me lembro disso. E mãe ia conversando. A vizinha morreu cristã, o marido presbítero, hoje. Aleluia. Glória a Deus. As filhas cresceram tudo crente, ganhou uma família. Tem uma família do outro lado que era bem desmantelada. Todos crentes. Eu vi isso. Um ateu que chegava para pai e dizia: "Não, Reginaldo, pera por quê?" Para ficar ouvindo assim, ó. O cara dava uma explicação de uma ideia na cabeça que eu, mulher, ficava olhando só assim, quer ver como é que o pai vai sair disso. Né? O que o pai vai falar? Aí o pai olhava, ria. Eu vou dizer o nome dele aqui, talvez a esposa dele possa estar nos assistindo. Seu Roberval, que já dorme no Senhor. Não, seu Roberval. Roberval inteligentíssimo. Não, seu Roberval. Um dia Deus vai ter um encontro com o Senhor. Acabou-se. Não tinha explicação de não, isso não tem nada a ver. Isso. Não tinha, não. Pai, a única expressão, um dia Deus vai ter um encontro com o Senhor. E teve. Glória a Deus. E Deus teve um encontro com aquele homem. Foi levantado ainda tem um tempo aí, bem rapidinho, só para Pode contar ficar à vontade, tá com 1h30 já, mas a gente... Isso para mim é missões. Isso para mim é missões, né? Porque pronto, lá diz assim: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até o fim da terra. Mas começa em Jerusalém, você começa em casa, você começa na Judéia, nos seus vizinhos, você começa em Samaria, na sua cidade, na sua igreja. Aí depois Deus vai te levar para fora. Depois Deus vai te enviar, né? Mas tem um começo. Então o que eu vi foi isso na vida dos meus pais. E o Sr. Roberval entrou num problema foi acusado de um crime lá. Ele era policial civil, não tinha testemunha, acaba chorava, era um homozão, todo ignorante, chorava, ficou preso e o pai foi lá visitar ele. E ele disse: eu não tenho como sair daqui porque eu não tenho como provar minha inocência. Aí meu pai: pro que pro li? Deus vai tirar você daqui. Noção. Para dizer para um ateu que é uma esperança que só pai, só crente sabia. É verdade. Isso é missão. Ai, entendeu? É muito lindo isso. E Deus tirou o homem dali. Glória a Deus. Aí foi onde o camarada entendeu Deus. Ateu convicto. Foi duas coisas que mexeram no coração daquele homem. Aquele homem morreu crente. Glória a A Deus. filha dele, o médico disse: vai amputar a perna. Vai ver se ligar da igreja. Lá vem a esposa dele chamando: Reginaldo, vem orar por Robélia, porque ela tá. O médico disse: vai amputar a perna no dia seguinte. O pai meteu óleo aqui, ó, pai presbítero, meteu óleo, botou a mão, a minha queimando de febre, botou a mão na perna da menina, com pus, a ferida, orou, repreendeu, e você precisava ver para orando.
Senhor Jesus, só ele entendia. A tua vez que eu falo ligeiro. Pai era atropelava mais ainda. Mas Deus entendia. Orou e disse para o ateu, para o pai da menina, que é o Sr. Roberval: não leve não. Não vai amputar não. Meu amigo, isso é muita loucura. É coisa de doido. Entendesse? Mas era um analfabeto que fazia missão. É Deus Isso é missão. Isso é. Isso é Deus. Isso é convicção. E o que aconteceu com a menina? O pai ateu creu. O pai ateu acreditou. A menina está hoje aí em São Paulo, já é mãe, casou por lá, pronto. A mãe hoje é crente. O pai morreu, mas morreu crente. Morreu crente, confessando a Jesus. Aleluia. E eu vi pegando. Então, isso é missão. Posso dar um adendo nisso aí? Pode, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Só o versículo 10. Vai dizer assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. O que movimenta missões, na verdade, é o amor ao outro. É o amor. É basicamente isso. Uma teologia complexa, é importante saber de importante. Nem se a gente tem essa... Isso é bem claro aqui, que não estamos aqui menosprezando o estudo de teologia. É importantíssimo. Até porque você qual fez. É o Deus que você vai pregar. Agora, exatamente. se eu tenho acesso a isso, é importantíssimo. É que nem se eu tenho acesso a um rio para batizar, por favor, batize lá. Isso. Agora, se eu não tenho acesso, pega um copo de água, mergulhe na cabeça. É o que eu tenho acesso. Isso. É aquilo que eu posso fazer. Mas o que movimenta missões não é o glamour, não é a viagem, não é o avião, não é aonde eu estou geograficamente, é o amor pela vida. É o amor por aquela pessoa que vai ser alcançada. Por amor aos escolhidos, por amor por amor às pessoas, o mundo, por amor a essas pessoas. Eu sofro, eu vivo, eu penso a minha vida, porque o amor àquela pessoa faz com que ela alcance a salvação que o dia me alcançou. Sim. Então isso é reino. Amém. Glória a Deus. Eu queria... O relógio é crente, mas o tempo passa para todo mundo. Eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês. E reiterar o que eu disse desde o início. Eu admiro demais. Eu admiro demais. E não só fico na matéria do admiro. Eu sou entusiasta do campo missionário. Que o Senhor abençoe vocês, onde vocês colocarem a planta dos seus pés. E eu tenho certeza que Ele tem feito isso. A gente tem visto que esse ambiente de mesa aqui é resultado disso. Então esse dia chegou, né? A gente já tinha programado já esse momento já há algum tempo. Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, agradecer demais a participação, convidar você que esteve conosco a também ser participante disso. Missões não diz respeito a uma ou outra pessoa. Missões, você está inserido dentro disso. Então não fica de fora, participa. Procura as missionárias aí nas redes sociais, diz eu quero orar, eu quero manter. A Tainá agora que vai precisar de mantenedor integral, tá, gente? Corre, faz isso aí, gente, faz isso aí. Eu aprendi que por muito tempo a gente foi ensinado que o pecado de Sodoma e Gomorra era a prostituição, era a sodomia. E na verdade, se você olhar o texto, você vai ver que na verdade era a ausência de amor. O problema é quando você não faz. Então, não fazer é muito ruim. Não fazer é muito ruim. Não é meu ministério. Não fala essa besteira não, que Satanás bate palma para tudo. Não fala essa besteira não. Isso não diz respeito à placa de igreja, não diz respeito aos 5 minutos. Não. Você precisa fazer a obra do Senhor. Começa em casa. Vocês aprenderam aqui na noite de hoje. Então, como eu disse, muito obrigado. Eu queria ainda gastar mais 30 segundos de cada um de vocês. Tainá, por favor, olha para essa câmera, dá as suas considerações finais, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém. É muito engraçado como Deus ele usa situações, né? Uma coisa que se eu posso dizer, esse final de semana foi final de semana de radical, né? Isso tem uma coisa que eu falei muito, né? Esse final de semana para as pessoas que eu tive contato, foi que Deus ele usa várias formas de falar ao nosso coração. E que a gente precisa estar sensível para ouvir e discernir quanto que é o Senhor que está falando com a gente. Então, a minha oração eu até comentei com Camila hoje sobre a responsabilidade que a gente tinha de estar aqui. Eu não acredito que aqui seja só mais um tempo, só um bate-papo por ser um bate-papo, mas talvez seja uma ferramenta que Deus esteja usando para tocar o teu coração e tocar a tua vida.
talvez a tua oração esses últimos dias tenha sido: Senhor, como é que eu posso fazer mais? Deus, o que eu posso fazer? Senhor, como é que eu posso me movimentar? E talvez você esteja esperando chegar na igreja e Deus usar alguém em línguas para chegar a você, e talvez a gente esteja conversando aqui na mesa. Isso. Na mesa, conversando e aconselhando o teu coração. Então, de tudo que a gente falou aqui, que o seu coração seja sensível para ouvir a voz do Senhor diante das coisas que foram ditas, né? Se você tem sede de servir o Senhor, glória a Deus, é o Senhor que está colocando isso no teu coração. Não parte da gente mesmo, é o Senhor que coloca, sabe? E o Senhor, Ele coloca, mas o Senhor, Ele supre. Então, tá com desejo de servir ao Senhor, quer fazer mais, quer servir ao reino, quer ver o crescimento do reino. Então, se disponha, seja disponível e obediente. Sabe, para ser discípulo de Jesus, você precisa ser obediente. Então, se o Senhor está direcionando alguma coisa, Ele está colocando no teu coração, não vem de você, vem do Senhor. Então, obedeça. Pergunte: Senhor, o que é? E se disponha a ouvir. E talvez nesse momento Deus esteja dizendo: sirva na sua igreja. Procure o que você pode fazer na sua igreja local. E mesmo que seja uma coisa que você não gosta de fazer, querido, vá lá e faça. Faça, porque o Senhor, no momento, nas dificuldades, naquilo que a gente não gosta, Ele trabalha muito no nosso caráter, no nosso coração. Então, o meu conselho para você agora: seja sensível à voz do Senhor, disponha o seu coração com toda a intenção, e seja verdadeiro. Seja verdadeiro com a sua intenção, sirva ao Senhor naquilo que o Senhor propôs ao seu coração, no que estiver precisando dentro da sua casa, na sua família, na sua igreja. Eu acredito que o Senhor vai, querido, abençoar você, abrir as portas, dar a direção, usar a tua vida grandemente para alcançar outras pessoas, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas conheçam o Evangelho, conheçam Jesus e glorifiquem o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Eu queria terminar esse momento, talvez falando da palavra que o Senhor tem impactado a minha vida nas últimas semanas, né? Falar para você que você não precisa esperar ter muito para ofertar. Na verdade, se você ler a Bíblia, as maiores ofertas e as maiores provocações o Senhor fez, Deus fez, aquele que tinha pouco, né? Se você olhar para a viúva de Sarepta, ela tinha pouco. Deus podia ter mandado o profeta pedir para qualquer pessoa que tinha muito mais do que ela. Talvez qualquer pessoa ali tivesse muito mais do que aquele punhadinho mas de farinha e aquele pouquinho de azeite. Talvez tivesse muito mais, mas Deus queria aquela que tinha pouco. Ele queria provocar a vida dela, para que ele fosse a provisão da vida dela, quando ela obedecesse ele primeiro, né? Então, não espere ter muito, não espere saber muito, não espere entender muito. Faça aquilo que o Senhor lhe mandou fazer. Se gaste em prol da obra do Senhor. Oferte, realize. E aí você vai ver o extraordinário do Senhor acontecendo. A gente coloca muito data. Quando isso acontecer, quando eu me formar, quando eu casar, quando eu conseguir. Não, querida, vivo hoje. Hoje Deus tem um banquete na mesa para você. De experiências, de pessoas querendo, precisando, sedentas. Tem muita gente sedenta aí, precisando que eu e você se levante e vá em direção a elas com o evangelho da paz nas mãos. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu vou falar para o nosso público que nós também somos missionários quando ofertamos. Eu não vou né? Eu particularmente, a coragem que a Tainá e a missionária Camila têm, eu digo: eu vou ficar por aqui, Jesus, né? Então eu faço missões o quê? A missionária Camila disse que eu fiz diferença na vida dela. Então eu aprendi que missão é isso, é você marcar coração, né? Eu sou missionário também abençoando financeiramente. Eu sou missionário quando eu oro. Então pega lá o nome da missionária Camila, coloca lá o nome da missionária Tainá, outros missionários que você conhece, coloca lá e tem um momento de oração por esse povo que estão indo buscar vidas, né? Estão aqui. Então você é um missionário quando ora, você é um missionário quando oferta, né? Você é um missionário quando envia. Então isso é missão. Eu tô feliz demais, né, pela vida. Eu vejo essa menina, né? E vejo, nós vimos, né? E eu vejo uma maturidade na vida de vocês. E edifica a minha vida. Acredite nisso, né? Quando a gente fica excitado ouvindo, como foi o caso do domingo, a Tainá trazendo a experiência dela, que foram muito, que eu queria fazer perguntas aqui, mas graças a Deus decorreu segundo a vontade de Deus, né? E eu estava conversando, estava lá com a pastora Messi, eu disse:
você vê a maturidade, né? Você vê a diferença. Você vê que não é mais daquela menina, é uma menina madura que agora entende o que quer, o que está fazendo. Deus trabalhando, né? Na sua vida do mesmo jeito, missionária Camila. Eu vejo Deus, maturidade, né? Eu sei que você tem muitas marcas, passou muitos altos e baixos, mas aí Deus vai mudando, vai quebrando. E a turma diz que aquele que não mata nos deixa mais forte. E é isso que eu vejo. Deus te deixando mais forte e louvar ser Deus pela vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar com a frase do pastor Daniel Almeida. Ele disse assim: se gaste em prol da obra. Ele disse que já é fã de vocês duas. Ai, Glória meu a Deus. Gente, a gente comentou assim, rapidinho a gente comentou, falou assim, gente, o pastor Daniel tá hoje, amanhã é nós duas. Gente, que discrepância muito grande. Não podia ter uma semana de Uma diferença, gente. Vocês carregam as mesmas marcas. Desse jeito. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco. Teve muita interação aqui. Você viu de cabeça baixa, não era chorando, não era triste, nem estava dormindo. Estava na interação aqui com o pessoal do chat. Obrigado que você participou, que mandou aqui as suas considerações. A gente está chegando ao final e você pode curtir e compartilhar esse vídeo. Eu já tenho dito aqui que não diz respeito só a like nem a mídia. Isso diz respeito a falar o que interessa e usar essa área de influência para influenciar pessoas. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe outra vida também. Envie esse vídeo, entra nas redes sociais que a gente vai deixar no link quando a gente subir o vídeo. Entra nas redes sociais das missionárias, procura saber como você pode ser participante disso. E até o próximo Na Mesa Podcast. Deus abençoe.